Olá, meus irmãos, um bom dia para você. Espero que todos vocês possam estar bem, ter um bom domingo. Essa semana, alguns irmãos fizeram aniversário na igreja. O irmão Anderson, da Rosângela, fez aniversário, ficou mais velho. O irmão Fábio da Macia fez aniversário, também ficou mais velho. A irmã Sônia está fazendo aniversário, hein, irmã Sônia? Se estiver assistindo, feliz aniversário para você, né? Vamos, hoje, nesse culto, orar, agradecendo a Deus pela vida desses queridos irmãos, né, que servem na igreja com tanto amor e tanta dedicação. Pastor, também gostaria de externar uma palavra de agradecimento para você, em relação às doações. Ontem nós estávamos na igreja, minha esposa e eu, e alguns irmãos foram até a igreja levar os alimentos. Nosso objetivo aí, esse mês de junho, é montarmos 15 cestas básicas para podermos ajudar quem está precisando. Então, o pastor agradece a você que foi, você que ajudou, as irmãs que estiveram lá, deram uma força para a Tayane, para poder fazer uma triagem lá nas roupas, que nós vamos fazer as doações para os moradores de rua. Então, o pastor agradece aí aos irmãos aí por poder estar nos ajudando nesse sentido. E o pastor também quer falar que no próximo domingo, é domingo de ceia, irmãos, domingo de ceia, a gente não pode deixar de cear. A instituição está fechada, mas a igreja do Deus vivo, ela continua aberta, ela continua funcionando. Então, domingo que vem, prepara aí o seu pão, o seu suco de uva. Nós tínhamos até uma expectativa de estarmos retornando no próximo domingo, mas aí o decreto do prefeito Marcelo Crivella foi derrubado, né? Ele considerou as igrejas como serviço essencial, porém a justiça na sexta-feira derrubou esse decreto. Então nós teremos ainda aí algum tempo para poder retornar às nossas atividades, mesmo que sejam graduais. Nós aí vamos ter que esperar um pouco mais. Então, mas você não vai deixar de cear por causa disso. Semana que vem, domingo de manhã, esteja aí com o seu pão, com o seu cálice, com o seu suco de uva, e nós vamos estar celebrando a Deus aí por mais uma ceia, né? Fazendo a memória dele, né? Trazendo a memória dele como a palavra dele pede. Amém, irmãos? Então vamos orar por esses amados irmãos aí que fizeram aniversário. Vamos agradecer a Deus pela vida deles e também vamos agradecer a Deus por mais esse domingo que nós estamos juntos. Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado por mais um domingo, podermos estar aqui de alguma forma, aprendermos mais sobre a sua palavra, glorificarmos o seu nome, exaltarmos o seu nome. Senhor, fala aos nossos corações nessa manhã. Senhor, te agradecemos também pela vida do Fábio, pela vida do irmão Anderson, pela vida da irmã Sônia. Deus, esses queridos irmãos, ó Pai, que servem na sua casa, Senhor, que eles possam viver anos bem vividos na sua presença, glorificando o seu nome pela vida deles. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, esse mês de maio, nós estamos falando sobre família e igreja em miniatura. Todos os cultos, né, aos domingos, Tayane e eu estivemos falando sobre esse tema. Às quartas-feiras temos feito um clamor pela família. E hoje, o domingo, é a última mensagem desse tema que nós trabalhamos. Hoje, na parte da noite, vai ser a última mensagem. Agora, na parte da manhã, a penúltima. E hoje, na parte da manhã, eu quero falar com você sobre pais espirituais e filhos espirituais, a essência que a igreja perdeu. Irmãos, nós estivemos falando aqui nesse mês de maio, que a família, ela carrega características da igreja e a igreja também carrega características da família. E nós estamos falando que isso é uma via de mão dupla. Não tem como você falar que é a família que carrega a característica da igreja apenas, ou vice-versa. Não, pelo contrário. Aprendemos que isso é uma via de mão dupla no reino de Deus. E o desejo de Deus, irmãos, é que a igreja
ela possa ser reconhecida como uma família. Tanto que o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, no capítulo 5, quando Paulo ele escreve a sua carta para Timóteo, a sua primeira carta para Timóteo, Paulo ele vem dizendo assim: Timóteo, as irmãs mais velhas, você trate-as como mães. Aos homens mais velhos, trate-os como pais. Aos irmãos mais novos, trate-os como irmãos. E às irmãs mais novas, trate essas moças como irmãs. Ou seja, o que Paulo está querendo fazer com Timóteo é ensinar Timóteo a perpetuar esse ensinamento da igreja do qual ele era pastor. Que ensinamento é esse? Que a nossa relação um com o outro deve ser uma relação de família. A igreja deve se relacionar como se fosse uma família. É por isso, irmãos, que nós viramos uns para os outros e nos chamamos de irmãos. Não faz sentido você olhar para a irmã Patrícia e falar: ô, irmã Patrícia, ô, irmã Mateus, ô, irmão Felipe, irmão Fábio, ô, irmã Márcia, ô, irmã Karine. O que é isso? É uma relação familiar. Por que nós nos consideramos irmãos uns dos outros? Porque a Bíblia, ela quer que tenhamos esse pensamento, ela quer que tenhamos esse relacionamento, que, na verdade, é um relacionamento familiar. Então, a igreja do Deus vivo, a igreja, né, esse corpo de Cristo, na verdade, é uma grande família. Né? Você, irmãos, você faz parte de uma família. Eu não sei qual é o seu relacionamento com a sua família sanguínea, mas eu quero falar para você que você também tem outra família, que é a família de Deus, que é uma família espiritual. Tá bem? Então é isso que você tem que aprender essa manhã. E nessa manhã eu quero falar para você desse relacionamento que Paulo ele tem com Timóteo. Porque Paulo, quando ele se dirige a Timóteo, todas as vezes, a boa parte das vezes que ele faz a referência a Timóteo, é uma referência de filho. Então, Paulo ele diz que Timóteo é o filho na fé. Ele fala isso: Timóteo, o meu filho na fé. E Timóteo também, por conseguinte, ele tinha um relacionamento com Paulo de um pai espiritual. Então, você vê que o reino de Deus, que é a igreja do Deus vivo, ela funciona dessa forma. Onde você tem pais espirituais e onde você tem também filhos espirituais. Agora, o grande problema, irmãos, sabe qual é? É que a igreja, ela perdeu essa essência de pais espirituais e filhos espirituais. Por exemplo, em uma família, a família é composta, eu falei isso na primeira mensagem, se eu não me engano, a família é composta por pai, mãe e filhos. Isso é uma família. Ou filho, isso é uma família. No reino de Deus, funciona da mesma forma. No reino de Deus, você tem pais espirituais, mães espirituais e filhos espirituais. Quem são os pais espirituais no reino de Deus? Os pais espirituais são os pastores, são os líderes, ou não. Talvez não tenha um título, talvez você tenha tido um pai espiritual. Quem foi o seu pai espiritual? Uma pessoa que te apresentou a Jesus, caminhou junto com você, te ensinou os princípios cristãos, e essa pessoa não era um líder, não era pastor, não era esposa de pastor, não era líder de nada dentro da igreja, mas essa pessoa foi um pai espiritual para você. Então, o reino de Deus ele funciona dessa forma. E as mães espirituais, quem são? As mães espirituais são as líderes da igreja. Né? Quem sabe a esposa de um pastor pode ser uma mãe espiritual, a líder de um ministério pode ser uma mãe espiritual. Então, o reino de Deus ele tem isso: pais espirituais, mães espirituais, filhos espirituais. Mas qual é o grande problema, irmãos, que existe nessa geração? Essa geração é uma geração onde os líderes eles não querem ser pais espirituais. Você sabe por que um líder não quer ser um pai espiritual? Porque ser pai, irmão, é muito trabalhoso.
Eu sou pai de uma garotinha, eu sou pai da Antonella, irmão, dá um trabalho muito grande você ser pai. Você exige de você tempo, o seu sono nunca mais é o mesmo, você não consegue dormir tão bem quanto você dormia quando você era solteiro, aquele sono de meia-noite até as 7, 8 da manhã não existe mais, demanda tempo, demanda sacrifício, demanda muita atenção, irmãos. Né? Tantas coisas assim que são envolvidas nesse processo de paternidade, né? É muita exigência da parte de um pai. Então, nós vivemos uma geração de líderes que eles não querem ser pai, porque esse pai espiritual é muito trabalhoso. Né? Eu faço essa referência sempre à minha filha, porque eu nunca imaginei, irmãos, que ser pai de uma pessoa, ser pai de alguém, desse tanto trabalho. Eu me lembro quando a Antonella era uma recém-nascida, aí eu cheguei na igreja e uma irmã virou para mim e falou assim: "E aí, pastor, tá amando a menininha?" Eu falei: "Irmã, amando o quê? Tudo que eu quero é manter aquele ser vivo." Porque eu ainda não tinha desenvolvido uma relação de amor com a Antonella. Eu tinha desenvolvido uma relação de sobrevivência. Eu pegava a minha filhinha tão frágil e tudo que eu queria, tudo que eu pedia a Deus era a graça para poder mantê-la viva. Né? Porque você vê a fragilidade humana, né? A fragilidade de um bebê. Então, o pai, uma mãe, tem esse trabalho com o filho. Você que é pai, você que é mãe, né? Você sabe o trabalho que é você cuidar de uma pessoa. Mas eu quero falar para você que no reino de Deus funciona da mesma forma. No reino de Deus, você tem que lidar com a imaturidade das pessoas. E isso exige paciência de você, mas poucos querem ter paciência. Reino de Deus, você tem que lidar com atenção o tempo inteiro, às vezes, na vida de uma pessoa, né? Na vida de um irmão, na vida de uma irmã. Então, irmãos, esse trabalho de paternidade, poucos líderes querem ter. Né? Esse trabalho de cuidado, de atenção. Então, poucos líderes querem ter esse trabalho. E, em contrapartida, irmãos, nós também vivemos uma geração de pessoas que não querem ser filhos espirituais. Nós vivemos, em contrapartida, uma geração que não quer ser filho. Por que uma geração não quer ser um filho espiritual? Porque, irmãos, filhos espirituais está ligado a uma palavra. Sabe qual é? Submissão. Poucas pessoas querem se submeter à autoridade paterna. Poucas pessoas querem se submeter à autoridade de um líder. Poucas pessoas querem se submeter à autoridade de um pastor. Então, nós vivemos uma geração de pessoas que também não querem ser filhas espirituais. Não querem se submeter à autoridade de um pastor. E outra coisa que a nossa geração enfrenta muito, que é o segundo motivo do qual pessoas não querem ser filhas espirituais, elas não querem ser filhas espirituais porque ser filho espiritual está falando de protagonismo. A nossa geração, se você parar para poder perceber, é uma geração que quer ser protagonista. É uma geração que quer estar à frente, é uma geração que quer fazer, é uma geração que quer se promover, é uma geração que quer aparecer. O que é isso? Protagonismo. Você já reparou que dentro de uma casa, quem é o protagonista? O pai. Quando uma família é bem-sucedida, você já viu alguém virando para o filho e falando assim para o filho: parabéns porque a sua família é bem-sucedida? Né, bem-sucedida que eu falo, não é que tenha dinheiro, não, é uma família unida, uma família consolidada, né, uma família que vive em harmonia. Você já viu alguém falando parabéns para o filho porque a sua família é uma benção? Você fala para o pai, você fala para a mãe: olha, parabéns a forma como você educou os seus filhos, parabéns a forma como você conduz a sua casa. E você está entendendo que o pai, ele é o protagonista.
Então, nós vivemos uma geração que não quer ver o líder ser o protagonista, não quer ver o pai ser o protagonista. Nós vivemos uma geração onde os jovens, principalmente, eles querem ser protagonistas de uma geração. Aí eu quero falar para você um versículo que assim me saltou os olhos quando eu li nessa questão de pais espirituais e filhos espirituais. Esse versículo está em Êxodo, capítulo 20, no verso 12. Se você tem a sua Bíblia aí, eu gostaria que você abrisse comigo. Êxodo 20, Gênesis, Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo 20, verso 12, que vai dizer assim: honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Quando nós lemos esse versículo, nós temos a tendência, é claro, de olharmos para os nossos pais sanguíneos, para o papai, para a mamãe. Mas eu olhei esse versículo para os pais espirituais. Eu queria aplicar esse versículo aos pais espirituais, às mães espirituais, aos filhos espirituais. E quando você tem um olhar espiritual nesse versículo, olha como ele vai ficar. Honre o seu pai espiritual, a sua mãe espiritual, para que você tenha uma vida longa na terra. Que vida longa é essa? Uma vida ministerial. Você sabe por que ministérios acabam rápido? Às vezes a pessoa chega, ela começa o ministério e daqui a pouco o ministério acaba. Você sabe por que acontece isso, irmãos? Porque não honrou os pais espirituais. Pessoas que têm um ministério espiritual curto. Pessoas, irmãos, às vezes talentosas. Né? Você olha para a pessoa e fala assim, nossa, que pessoa talento, mas quer ser a protagonista. Quer ser a protagonista de uma geração, não honra os pais espirituais. Aí a Bíblia fala que se você quer ser bem-sucedido ministerialmente, você precisa honrar os seus pais espirituais, você precisa honrar os seus líderes, você precisa honrar o seu pastor, você precisa honrar quem zela pela sua vida. E esse texto vem falando justamente sobre isso, que honrar os pais espirituais, irmãos, é uma questão de sobrevivência ministerial. Você quer ser alguém bem-sucedido no seu ministério, naquilo que você desempenha, honre os seus pais espirituais, porque a Bíblia traz uma promessa, você vai ter uma vida longa no ministério, você vai crescer no ministério, você vai se desenvolver no ministério. Sabe o que eu acho muito bacana? É quando eu ouço o Bispo Miguel e o Bispo Tito, e eu acho isso muito legal, todas as vezes que o Bispo Miguel ele vai se referir ao Roberto McAllister, que é o fundador da Nova Vida, e quando o Bispo Miguel ele se refere ao fundador, que era o pastor dele, ele sempre se refere ao Roberto McAllister com palavras de gratidão, com palavras de honra, né? Ele sempre olha para o Roberto dizendo, eu estava em tal pregação, o Bispo Roberto falou isso, o Bispo Roberto nos ensinou, o Bispo Roberto agia dessa forma. O que é isso? Isso é honra. O Bispo Tito é a mesma coisa. Muitas mensagens dele, ele cita o Roberto McAllister, falando, olha, o pastor Roberto fez isso, o pastor Roberto fez dessa forma, porque isso é uma honra espiritual. Por que os nossos líderes hoje, esses bons filhos espirituais, eles se tornaram bons pais espirituais? Um bom filho, irmão, vai se tornar um bom pai espiritual. Se você é um filho espiritual, ruim, né, insubmisso, você vai ser um péssimo pai espiritual também. Não tem como, irmãos, você ser um filho espiritual rebelde e você se tornar um bom pai espiritual. Na nossa vida social, na nossa vida familiar também é a mesma coisa. Péssimos filhos se tornam péssimos pais. Bons filhos
certamente se tornarão bons pais. No reino de Deus também funciona dessa forma. Bons filhos espirituais, eles se tornam bons pais espirituais, mesmo que essas pessoas não venham ser um líder, não venham ser um pastor, mas elas se tornarão bons discipuladores, né? Eles gerarão filhos espirituais. E outra coisa que eu queria falar com você é que quando não existe, quando a igreja ela começa ela não funciona como família, se a igreja não funciona como família, ela vai funcionar como empresa. Guarda isso, irmão, se a igreja não funciona como família, ela vai funcionar como empresa. Se ela não tiver uma relação familiar, a relação das pessoas dentro da igreja será uma relação corporativa, vai ser uma relação empresarial. Sabe o que marca uma relação empresarial? Uma relação empresarial, irmãos, ela é marcada pela competição. Você já viu pessoas dentro da igreja tentando competir umas com as outras? Dentro do reino de Deus, dentro da instituição, dentro da casa de Deus, tentando competir umas com as outras? Sabe qual é a relação que esses membros têm uns com os outros? Uma relação corporativa, não uma relação familiar. E o reino de Deus, ele vem falando para termos essa relação familiar uns com os outros. A relação do irmão, a relação da paternidade, a relação de uma mãe espiritual. Vínculos de família. A igreja, irmãos, ela funciona como família. A igreja não deve funcionar como empresa. A igreja, as pessoas dentro da igreja não têm relações corporativas, elas precisam ter relações familiares umas com as outras. Relação onde você olha para o seu líder e enxerga no seu líder um pai espiritual. Uma relação onde o líder olha para os seus liderados e vê neles filhos espirituais, pessoas das quais você precisa cuidar, pessoas das quais você precisa amar, pessoas das quais você precisa se dedicar, porque pai espiritual, mãe espiritual, está falando a respeito disso. Irmãos, como a nossa igreja, quando eu falo a nossa, não estou me referindo à igreja do Recreio, eu estou me referindo às comunidades cristãs. Essas igrejas, elas cresceriam de uma forma saudável se o professor do Geração Vida ou da escola dominical visse nos seus alunos filhos espirituais. Se os alunos fossem ensinados a olhar para os professores de Geração Vida, da escola dominical, como pais espirituais, olha, a igreja ela ia crescer de uma forma saudável. Mas hoje o que nós estamos vivendo na nossa geração é uma relação de competição dentro do reino, uma relação de competição dentro da casa de Deus, aonde uns querem ser protagonistas, outros querem ser melhores, outros querem fazer isso, outros querem fazer aquilo, e cada um está indo para um lado diferente. E as igrejas, as denominações, elas não estão caminhando debaixo de um propósito. Por que não estão caminhando debaixo de um propósito? Porque quando a relação é corporativa, quando a relação é empresarial, você tem um querendo chegar ao lugar mais alto. É ou não é? Quando você chega dentro de uma empresa, as pessoas elas têm ambição, não estou falando ganância. As pessoas têm ambição de querer crescer, de querer se desenvolver. Você chega como o operador de caixa, mas a sua ambição é querer ser um gerente. Não tem nada errado nisso no reino, no mundo empresarial, no âmbito corporativo. Mas no reino de Deus, irmão, Jesus Cristo ele fala, olha, aquele que quer ser o maior, seja aquele que sirva. Quem quiser ser o maior, quem quiser ser o grande no reino, seja aquele que vai lavar os pés das pessoas, seja aquele que vai servir as pessoas. Então, quando nós olhamos isso com olhos espirituais,
essa mensagem, ela ganha uma outra dimensão. Essa mensagem, ela ganha um outro aspecto. Então, irmãos, o que é que você precisa nessa manhã? Você precisa nessa manhã, irmãos, pedir a Deus para você ter coração de filho espiritual. Você precisa pedir a Deus e falar, Senhor, gera em mim um coração de filho espiritual. Gera em mim, Senhor, um sentimento de filho espiritual, que eu possa me submeter aos pais espirituais, que eu possa me submeter a líderes, que eu possa me submeter à autoridade do meu pastor. Senhor, gera em mim, Senhor, um coração de filho, um coração que está lá, que quer servir irmãos, uma família. Eles caminham juntos para um propósito. Né? Família defende família, família abraça a família. Olha, as pessoas de fora, elas podem até querer empurrar você, mas a família ela vai te abraçar. É por isso que a Bíblia vem dizendo, o salmista vem dizendo que Deus ele nos ama com um amor paterno. Que uma mãe pode se esquecer do seu filho. Diz assim, pode uma mãe até se esquecer do seu filho. A gente sabe que uma mãe não esquece do seu filho. Qual é a mãe que esquece do filho? Nenhuma. Mas ele vem dizendo assim, olha, ainda que isso possa acontecer, Deus ele não vai se esquecer de você. Né? Então, nós vivemos inseridos nesse ambiente familiar. E quando Jesus Cristo, lá na oração do Pai Nosso, ele está sentado com seus discípulos, ele tenta resgatar, ele tenta ensinar, melhor dizendo, resgatar não, ele tenta ensinar aos seus discípulos que a igreja é uma família. Tanto que ele começa a ensinar a oração do Pai Nosso, dizendo assim, Pai Nosso que estás nos céus. O que é isso, irmãos? Paternidade, família. Jesus estava querendo dizer, olha, vocês são família, vocês são corpo, vocês são casa, vocês são família, irmãos. Eu quero dizer para você que tá aqui nessa manhã assistindo esse culto, nós somos família, irmãos. Nós somos família, nós somos corpo, nós precisamos caminhar unidos, nós precisamos caminhar debaixo do mesmo propósito, nós precisamos caminhar debaixo da mesma visão. O pastor olha para todos vocês, para as irmãs mais velhas, eu olho como mães. Quem são as minhas mães? A orientação do apóstolo Paulo, a irmã Sônia, eu vejo a irmã Sônia como minha mãe, a irmã Célia, a Vandinha, a Lucília, a Marlene, a irmã Dalva, as irmãs mais velhas, eu vejo como mães, as irmãs mais novas, eu vejo como irmãs, né? Irmãs, como se fosse a minha irmã sanguínea, os garotos da igreja, os jovens da igreja, o Mateus, o Felipe, né? Mesmo eles dando os moles, quase chegaram atrasados para o culto hoje, eu vejo esses garotos como irmãos, né? Com irmão, o carinho, o cuidado. Então, irmão, a igreja ela deve funcionar dessa forma. E também, irmãos, eu quero falar para você, quando você for olhar para os líderes da sua igreja, enxerguem neles pais espirituais, pessoas que estão zelando pela sua vida, oram por você, intercedem a Deus pela sua casa, pela sua família, estão zelando pela igreja, então que você possa ter esse sentimento de que a igreja, ela funciona como família. E eu quero falar um negócio para você. Todo pai espiritual trabalha nos seus filhos para eles se tornarem pais melhores. Quando eu trabalho na Antonella, eu ensino a Antonella, eu quero que a Antonella possa ser uma filha, eu quero que ela possa ser uma mãe, uma líder dentro de casa, melhor do que eu sou, melhor do que a Tayane, porque nós treinamos os nossos filhos para serem melhores do que nós, é ou não é? Eu quero falar um negócio para você, um verdadeiro líder espiritual, irmãos, ele também faz a mesma coisa. Ele gera filhos espirituais para se tornarem líderes melhores do que ele. Sabe o que isso significa? Que a Igreja Nova Vida do Recreio, daqui a alguns anos, nós teremos
Filhos que se tornarão pais espirituais e serão melhores que o pastor. Sabe o que é isso? Relação familiar. E quando isso acontecer, irmão, sabe qual vai ser o desejo do meu coração, o sentimento do meu coração? Você acha que vai ser um sentimento de inveja? Claro que não! Vai ser um sentimento de alegria, porque quando o filho se torna melhor do que o pai, comemora. O pai sente orgulho porque o filho cresceu, o filho se desenvolveu, o filho se tornou um missionário, se tornou um pastor, se tornou líder do grupo de música, se tornou professor do Geração Vida. O filho cresceu, o filho se desenvolveu. Irmãos, que a nossa igreja ela possa viver uma geração de filhos espirituais, porque esses filhos espirituais, eles se tornarão pais espirituais em breve. Bons filhos serão bons pais espirituais. Bons filhos espirituais se tornarão bons pais espirituais. E eu gostaria de ler algo mais aqui para você, que diz assim: futuramente, muitas igrejas deixarão de existir. Que isso, pastor? Que palavra é essa? Preste atenção no que eu escrevi. Futuramente, muitas igrejas deixarão de existir. Muitos ministérios deixarão de existir. E não será por causa do diabo. Muitas igrejas vão deixar de existir e muitos ministérios vão deixar de existir. E não vai ser por causa do diabo. E sim, porque não terão a bênção da longevidade, porque não honraram os seus líderes espirituais. Você percebe que muitas igrejas, elas abriram e depois fecharam. Quando você vai olhar a história desse líder, desse pastor, rompeu com o líder dele, abriu uma igreja e depois teve que fechar a igreja. Sabe o que é isso, irmãos? A longevidade ministerial, ela está em honrar líderes espirituais. Se você quer ter uma longevidade ministerial, um ministério que viva durante muitos anos, honre os seus líderes espirituais. Quando eu olho para a minha vida, eu tive muitos pais espirituais e muitas mães espirituais. Né? Os meus pais espirituais não foi apenas o Bispo Miguel, não foi apenas a Kátia, a esposa do Bispo Miguel. Os meus pais espirituais foram os meus professores do Geração Vida, né? Homens que me ensinaram, mulheres que me ensinaram os caminhos de Deus, a palavra de Deus, né? Me deram muito puxão de orelha, né? Chamaram muito a minha atenção, me ensinaram os princípios bíblicos, e eu cresci, eu aprendi, eu me desenvolvi. Sabe o que isso significa, irmão? Deixa eu falar um negocinho para você. Isso significa que líderes, eles querem ser protagonistas. Líderes querem ser protagonistas. Excelentes líderes, grandes líderes, eles querem honrar o legado. Líderes querem ser protagonistas. Agora, grandes líderes, excelentes líderes, eles querem honrar o legado. O legado de quem? Do pai espiritual. É por isso que eles se tornaram grandes líderes. Não foi porque eles quiseram ser protagonistas de uma geração, mas porque eles quiseram honrar o legado do pai espiritual, honrar o legado da mãe espiritual. Então, meus irmãos, essa é a palavra que eu tenho para você nessa manhã. Que você possa ser essa pessoa, esse filho espiritual. Se submeter à autoridade, né? Honrar o legado da sua liderança. Que você possa ter essa visão de filho espiritual. Fala para Deus: Senhor, me dá um coração de filho. Quero ser filho igual a Cristo. Em tudo depender do Pai, sempre obedecer e em tudo depender. Olha que coisa extraordinária. Então, nessa manhã, vamos orar nesse sentido, que você possa pedir a Deus um coração de filho. Um coração de filho espiritual, de filhinho espiritual. Irmãos, quantas coisas você já passou na sua vida que você poderia ter compartilhado com o seu pai espiritual, com o seu pastor, com o seu líder. Quantas coisas. E quando você compartilhou, as coisas começaram até a se encaixar de uma forma melhor. E quando você guardou para si, você fez tanta coisa
errada. Assim são os filhinhos. Quando os filhinhos, eles chegam, eles fazem umas travessuras, eles não contam para o pai, tudo vai dando errado. Mas quando eles chegam até o pai, para poder compartilhar com o pai, compartilhar com o papai, falar com o papai. Eu, quando era garoto, eu gostava de assistir um desenho que se chamava O Fantástico Mundo de Bob. Eu não sei se você já assistiu esse desenho, O Fantástico Mundo de Bob. Mas era interessante nesse desenho que Bob, ele era um garoto que ele tinha dúvidas em relação a tudo. Ele queria explicação para todas as coisas. E todas as vezes que Bob ele ia até o pai dele, o Howie tinha uma habilidade de ensinar a Bob aquilo que Bob achava tão confuso, tão complicado. O Howie ele tinha a habilidade de clarear para Bob, de ensinar ao Bob que a vida não é tão complexa quanto parece ser. Então, irmãos, quem sabe você precisa ter um coração de Bob, você precisa ter um coração de filho. Talvez você esteja diante de tantas complexidades, mas tudo que você precisa, na verdade, é de um pai espiritual. Tudo que você precisa, na verdade, é de uma mãe espiritual. Tudo que você precisa, na verdade, é de alguém para poder ensinar você, de alguém para poder orar com você, de alguém para poder dar um conselho para você. Coração de filho é o que nós precisamos. Senhor, não somente é o que nós precisamos, é o que nós oramos nessa manhã. Senhor, que tenhamos um coração de filhos, papai. Senhor, gera na sua igreja um coração de filho espiritual. Senhor, que possamos fazer o que o texto nos manda fazer, honrar os nossos pais espirituais, honrar os nossos líderes espirituais, Senhor, para que tenhamos uma longevidade no nosso ministério, Senhor. Deus, em nome de Jesus, conceda graça aos líderes da sua igreja, para que possam desejar ser pais espirituais, Senhor. Senhor, gerar filhos espirituais, Senhor, os filhos crescidos, amadurecidos, Senhor, que eles possam gerar filhos espirituais, ó Pai, e que a sua igreja ela possa caminhar, Senhor, na visão de um discipulado, ó Pai. Senhor, te damos graças, ó Pai, pela sua palavra, te damos graças, ó Deus, por essa mensagem, esse domingo de manhã, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que a sua igreja possa ser uma igreja ricamente abençoada. Senhor, que a sua igreja, que a Igreja Nova Vida do Recreio, possa ser uma grande família, Pai. Mesmo numericamente não sermos um número tão expressivo, mas que possamos funcionar como família, Pai. Que possamos nos amar como irmãos. Senhor, que o nosso relacionamento seja um relacionamento de amizade, de companheirismo, de harmonia, de cuidado um com o outro. Senhor, nós te damos graças. Te damos graças pela sua palavra, te damos graças pela sua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, antes de nós irmos embora, o pastor quer dar essa palavra para você e externar o agradecimento a você que tem aí depositado o seu dízimo, a sua oferta, você que tem sido fiel a Deus. Então, muito obrigado pelos irmãos que estão mandando aí o seu comprovante, manda aí para o pastor, uma oferta de gratidão, o dízimo. Então, pastor, agradece muito a todos vocês aí por esse momento estarem abraçando a igreja, entenderem essa responsabilidade que vocês têm também de manter, né, a nossa comunidade cristã funcionando com as suas contas pagas. Tá bem? Então, queridos irmãos, que Deus possa abençoar de vocês, um excelente domingo para todos vocês, e que à noite possamos estar também reunidos novamente aí para poder cultuar a Deus, servir a Deus. O pastor pede apenas para você não deixar de curtir esse vídeo, e você ainda que não se inscreveu no nosso canal,
que você possa se inscrever no nosso canal, que é muito importante para todos nós. Tá bem, meus queridos irmãos? Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês, rica e abundantemente. Um grande abraço para todos.